Olá, bem-vindos. A gente vai para mais um bate-papo, para mais uma aula, e a gente vai continuar falando de ciência do yoga. O nosso bate-papo de hoje vai estar relacionado à prece, ou seja, a fé e a meditação. E a gente vai observar que a prece, ou seja, rezar e meditar, é a mesma coisa para o nosso cérebro. As reações químicas que acontecem no nosso cérebro, elas são a mesma da meditação e da prece. Esse é um estudo que ele foi feito no livro, Neurobiologia da Meditação, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E o que a gente vai ver aqui? Que esses aspectos neuroquímicos da meditação e da prece, eles fazem o quê? A complexa tarefa mental da meditação tem oferecido uma fascinante visão da consciência humana, da psicologia e da experiência por nós vivenciada. Ou seja, a relação entre os estados mentais e a fisiologia corporal, o processamento cognitivo e emocional e as bases biológicas da experiência religiosa. E aí, a cada ano, a ciência, a neurociência trabalha para tentar entender os nossos relatos enquanto praticantes de meditação, o que a gente sente, por que a gente sente isso. E aí isso vai ser a base do nosso estudo. E para a referência dos nossos estudos, a gente vai usar esse livro aqui, que é a Neurobiologia e a Filosofia da Meditação. São dois brasileiros, os autores, o Marcelo Arias Dias e o Roberto Serafim Simões, todos praticantes de yoga, um livro bem interessante, um livro bem completo também para quem tem curiosidade ele vai falar de vários temas, eu só escolhi um dos temas desse livro, e que ele vai tratar da prece e da meditação, dos estados meditativos. E ele vai falar o seguinte, ele vai concluir o seguinte nesses estudos, que atividades não necessariamente classificadas como meditativa, como preces prolongadas, têm demonstrado padrões similares de ativação neuronal. Aí ele vai estar falando de uma ativação neuronal focada no sistema límbico, que é essa região aqui do nosso cérebro. E aí ele vai falar de várias palavrinhas aqui, são vários trava-línguas, umas a gente reconhece como a glândula pineal, a gente já estudou quando estudou o estudo dos chakras, a gente fala da ativação, o sexto chakra, a glândula pineal, mas o que acontece, o sistema límbico, é um conjunto de estruturas cerebrais que processa emoções, comportamentos motivados em memória. E a gente vai estar se debruçando basicamente nesse sistema, nesse ponto do nosso cérebro. E cada prática, dependente da sua maneira, da sua técnica, elas vão apresentando essas similaridades. Ou seja, independente da prática meditativa que você é acostumada a praticar, essas particularidades cerebrais, elas vão acontecendo de modo igual. E a gente está falando de prática meditativa porque a gente pratica yoga, mas também a prática do rezo, a prática da demonstrar tua fé, que também é uma maneira de fazer yoga, A gente fala de pujas, por exemplo. Pujas é a devoção a alguma deidade. A gente fala também do Bhakti Yoga, que é você abrir o seu coração incondicional a Deus e cantar os mantras. A gente está falando de uma prece prolongada também. E para a ciência, o movimento cerebral, é claro que a ciência é incapaz de chegar até o nosso filme mental, até a nossa mente, mas ela é capaz de ela dá um passo para entender o que acontece com a nossa estrutura cerebral, quais os processos químicos que acontecem dentro da gente. E é isso que a gente vai ver. É claro que a ciência vai ter uma limitação, mas essa limitação ela não vai servir como uma barreira para a gente, assim como o que a gente vai entender agora são os processos que acontecem dentro da gente e que a gente relata enquanto praticantes de meditação. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? A gente vai tentar entender nesse estudo um pouquinho mais, vocês vão gostar.
Aqui a gente falou do sistema límbico, dessas várias palavras, né? Aqui nesse momento, nesse estudo, os cientistas realizaram uma pesquisa com 8 praticantes de budismo tibetano. E aí o que vai acontecer com esses praticantes da meditação, né? Aqui eu já estou usando referências do livro, né? A meditação e a prece provavelmente tem início no CPF e no giro circunlado. Córtex pré-frontal, quando a gente falar de CPF, tá? E o giro circunlado ou congulado é esse movimento aqui, ó. Parece essa proteção, parece a proteção da glândula pineal, que fica mais ou menos aqui, né? Pra gente pegar uma referência aqui. Então, o córtex pré-frontal, ele tem início aqui. Então, quando a gente medita, não parece que a gente expande, né? Pelo menos na minha experiência e na experiência de várias pessoas que eu conheço, quando a gente medita parece que a gente vai expandindo um salão na frente de início, né? E esse salão cada vez vai se abrindo. Então é essa área que a gente está falando aqui no córtex pré-frontal, que existe uma atividade cerebral pulsante. Então essa energia está circulando ali para frente do nosso cérebro, né? Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprofunda, a gente tem essa sensação. Então, essa sensação é explicada aí pela ativação dessa área frontal do nosso cérebro e nessa área central também, que é um momento também de centralização do nosso cérebro, né? De centralização do nosso corpo, da nossa consciência. E aí o que vai acontecer aqui? Vamos seguir, ó. No estado meditativo, pode-se apreciar um aumento do CPF e do giro circunlado, tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo. Então, mas aqui o estudo demonstrou que o hemisfério direito é mais ativo. Porém, essa prática, essa ativação, ela está relacionada à prática meditativa autoinduzidas e não guiadas. Ou seja, quando você está fazendo a sua prece, você está consigo mesmo e não está sendo guiado por ninguém. Quando você está em meditação, em meio à natureza, enfim, numa prática de yoga, onde tem um início de um ancoramento, depois deixa rolar, mais ou menos assim, mais ou menos do jeito que eu gosto de praticar meditação, né? A gente faz um ancoramento, depois são minutos ali com uma música ou em silêncio absoluto. Então essa ativação ela está relacionada a esse tipo de meditação. Não está relacionada à meditação guiada, aquela que vai estar o tempo todo te guiando, falando para você respirar ou fazendo alguma projeção mental, tá? Então a gente está falando desse tipo de situação, de prece consigo mesmo e de meditação não guiada. Aí sim ativa essa área cerebral, tá? Durante esses estudos. Aí vamos chegar aqui novamente a mais uma conclusão da ciência. É provável que durante a meditação e talvez durante a prece profunda e verdadeira, um menor número de estímulos aferente ao LPPS seja feito. Ou seja, a LPPS é altamente envolvido na análise e na integração de vários estímulos externos. Então, o que é LPPS, né? O LPPS é uma sigla, né, do lobo parietal postero superior. Então a gente está falando dessa areazinha aqui em cima do nosso cérebro. Então quando a gente está falando de uma diminuição de estímulos aferentes, a gente está falando de um desbotamento, né, de um perder do senso espacial habitual e com ele a delimitação do seu próprio eu no espaço. Então esse processo o yoga chama de pratyahara. Então, para vocês entenderem, a gente ativou esse córtex pré-frontal, a gente abriu essa consciência interna, ou seja, a gente deu um mergulho interno para dentro da gente e perdeu o senso espacial. O que é esse passo no yoga? Lembra? Yamas e niyamas, asanas, pranayama e pratyahara, que é o quinto anga, o quinto passo do yoga, que é a abstração dos sentidos exteriores. Então, isso acontece. Então, quando o Patanjali ele vai explicar os processos meditativos, os processos do yoga, ele vai dizer que o quinto passo é você perder isso que a ciência está dizendo. Ou seja, o LPPS ele está perdendo atividade no nosso cérebro e a gente está perdendo esse espacial. Então, a gente está reeducando os nossos sentidos. Tudo que está externamente, ele perde peso. Os estímulos externos, eles começam a desbotar.
A integração de vários estímulos externos, eles é o que o LPPS, quando ativado, quando estimulado, faz com que a gente sinta, né, os nossos sentidos. A gente observa, a ciência observou, melhor dizendo, que o LPPS ele é diminuído numa prática meditativa. Então a gente está falando de algo que é encontrado e que quanto mais a pessoa pratica, mais vai ter menos estímulos no LPPS, mais estímulos no córtex pré-frontal, ou seja, vai ser um mergulho interno, reações químicas constantes vão acontecendo dentro da gente. Por isso que a prática meditativa, quanto mais prolongada, mais profunda, é mais entregue, são diversas sensações que a gente não sente no nosso dia a dia, né, que os estímulos externos conseguem nos dar em abundância. Essa prática interna, eles necessariamente têm que passar por essa diminuição dos estímulos externos, e aqui a gente está falando dessa diminuição, né, dessa área cerebral chamada do lobo parietal postero superior, o LPPS. Vamos seguir aqui, ó, o hipotálamo também, naquela região do sistema límbico que a gente viu, apresenta extensiva rede de comunicação com o sistema límbico. Aí ele vai falar aqui, né, estimulações de vários termos técnicos, e vai falar também que ele vai estimular o sistema parasimpático periférico. Ou seja, gente, o que acontece com o sistema parasimpático? Qual é a característica disso? O sistema parasimpático ele faz com que a gente estimule no nosso corpo situações de calma, como a digestão, repouso, saciedade, ou seja, o aumento da atividade parasimpática pode ser associado à sensação subjetiva de relaxamento e, eventualmente, uma mais profunda inatividade. A gente está falando do sistema parasimpático, né, gente? A gente está falando de descontração muscular, dos esfíncteres, por exemplo. A gente está falando de batimento cardíaco, daquilo que a gente não tem controle. A gente está falando de diminuição de respiração. Quando a gente relaxa, por exemplo, ou quando a gente está meditativo, então a gente está falando o quê? De um processo de abertura interna de consciência e de uma diminuição externa de estímulos. Aí com o hipotálamo ativado, a gente está falando que um sistema que ele faz uma extensa comunicação com esse sistema límbico, ou seja, que é um sistema que vai apresentar as reações químicas necessárias em um processo meditativo. O que vai acontecer? Ele vai acontecer que vai fazer essa sensação subjetiva de relaxamento, porque quando a gente medita a gente relaxa, né? Existem alguns estudos que dizem que a meditação equivale a horas de sono, sei lá, meia hora de meditação equivale a 6, 7 horas de sono. Então isso faz com que a gente entenda que o hipotálamo está ativo, e aí a gente entra naquele sexto passo do yoga, ou seja, você está em um estado de introspecção e mergulho interno, e aí você está relaxado, o seu corpo também relaxa, o seu corpo baixa o metabolismo. O que sobra para ti nesse momento? Não é uma atenção naquilo que tu está fazendo, não, a abertura interna de consciência. Então a gente está falando do sexto passo do Ashtanga Yoga, que é o Dharana, não é? Que é a atenção nos pensamentos. Então, quando não está mais desperdiçando energia com o teu corpo não está mais contraído, né? Não está mais agitado em função de estímulos exteriores, e aí o sistema parasimpático entra em jogo para o quê? Fazer uma diminuição daqueles estímulos que a gente, através dos nossos pensamentos, das nossas ansiedades, o nosso corpo vai estimulando. Então a gente consegue entrar nesse dharana, né? A gente consegue entrar nesse momento de atenção plena, porque já o nosso corpo ficou equilibrado, né? A nossa mente agora consegue ser evidenciada durante a meditação. A gente vai falar também desse hormônio importante, né? Botei até aqui dopamina no sangue, botei o pessoal aqui no Shavasana para dar um exemplo. Que o que vai acontecer? O estudo também demonstrou um significante aumento de concentrações de dopamina durante a prática de Yoga Nidra, um tipo de relaxamento encontrado no yoga.
que é o Shavasana, né, gente? É a parte final do yoga. Então a dopamina é o hormônio, a gente sabe, né? Até eu que sou leigo, mas a dopamina é aquele que estimula a sensação de prazer, né? É muito prazeroso você meditar, é muito prazeroso você relaxar mesmo, né? A gente tem a cumprir os nossos deveres, assim, a gente acorda às 6 horas da manhã e cumpre com bastante facilidade e acha isso normal. Mas não acha normal relaxar mesmo, ir lá no fim, quase dormir. Então isso libera muita dopamina no nosso sangue e o sangue fica lá circulando essa sensação de prazer. Então a gente tem que estar estimulando isso, né? A dopamina, e a gente não está acostumado a embebecer o nosso sangue de dopamina, e sim de cortisol, né? Que é aquele de que tu tem que trabalhar às 8 e acorda às 7h45 para ir trabalhar. Então o cortisol tá lá no teu corpo o tempo inteiro, né? O hormônio do estresse, agora ao contrário, né? E aí a gente acostumou a isso, acostumou a receber cortisol e não acostumou a estimular a dopamina no nosso corpo de maneira natural, que é claro, a prática do yoga faz isso com a gente. E aí a gente vai falar do cortisol agora também, ó. O que acontece? Aqui, novamente, o locus ceruleus e a sua distribuição de noradrenalina. Então, a gente está falando do locus ceruleus, está aqui, né? Tem apontadinho aqui na flecha. E a NA, que seria a noradrenalina, é um neuromodulador que aumenta a suscetibilidade de algumas regiões encefálicas aos estímulos sensoriais, pois amplifica sensivelmente. A diminuição dos estímulos do locus ceruleus resulta na diminuição de noradrenalina. Então, a gente está falando aqui, ó. Essa região, ela diminui a sua atividade e a noradrenalina também é diminuída, porque ela também aumenta, né, as regiões encefálicas, os estímulos sensoriais, né, pois elas amplificam sensivelmente. Então também diminui esses estímulos externos, é mais um mergulho interno quando a gente diminui a atividade desse locus ceruleus, que é essa região do nosso cérebro. E o que vai acontecer também subsequentemente a isso? Que a diminuição dessa noradrenalina, né, que é esse neuromodulador aqui, ele vai fazer o quê? Durante a meditação, provavelmente deve ser o efeito da diminuição do CRH, que é o hormônio liberador do corticotropina, pelo hipotálamo, tá? Levando isso em consideração, ele afirmar que as concentrações de cortisol também devem decrescer, ou seja, além da gente estimular o hormônio, a dopamina, a gente está diminuindo o outro hormônio, o cortisol. Então a gente está fazendo esse trabalho de equilíbrio. Entendem? Quando você trabalha a meditação, esses processos que a meditação, que envolve a meditação e a prece, que a gente está falando isso também durante a nossa aula, o nível de cortisol do nosso corpo aumenta, né? Então o nível de cortisol ele diminui e a gente está falando dessas concentrações que vão diminuindo, tá? Então, a gente está falando de concentrações de cortisol menores no nosso corpo, tá? Concentração, o hormônio do estresse, ele vai saindo no nosso corpo. Então, a gente vai se aliviando, aquela sobrecarga, ela vai saindo. Então, é muito importante a gente meditar. Então, a ciência está comprovando aqui, né, por letras frias da ciência, que sim, a prática meditativa vai fazer a prática regular da meditação e da prece, né, você manifestar a sua fé, ele vai fazer esse estímulo que vai embebecer o teu corpo de dopamina e vai eliminar o cortisol do nosso corpo, ou seja, o excesso, né? Esses gatilhos que vão trazendo o cortisol o tempo todo no nosso corpo, a gente está o tempo todo em alerta. É claro que a gente está falando de um hormônio necessário, a gente vai ficar sem cortisol no corpo, só com dopamina? Claro que não. Mas e quando a gente começa a secretar isso demais no nosso corpo, a gente começa a desequilibrar o nosso sistema interno.
Então, mais uma vez, a gente trabalha com essa associação entre corpo e mente, né? Então, está acontecendo isso na nossa mente o tempo todo. Está acontecendo estímulos neuroquímicos na nossa mente e o nosso corpo está respondendo isso através de contrações e de relaxamento. Então, nessa última parte desse estudo, é muito interessante a gente observar esse equilíbrio que acontece, né? E aí, para concluir, aí eu vou deixar algumas frases aqui, que esses recentes achados científicos corroboram as afirmações encontradas no Yoga Sutras de Patanjali, quando eu falei para vocês um pouco antes, né? A quinta parte, que é o Pratyahara, né? O abster-se dos sentidos, de fato, todo o aparato mental envolvido durante a meditação pode corroborar essa afirmação. Não só o Pratyahara, como o Dharana, como eu falei ali para vocês, a abertura interna, o Dhyana, que é a concentração, que é a contemplação, desculpa, e o Samadhi, que é a nossa comunhão, a nossa iluminação. Podemos ainda criar a hipótese de que estados transcendentais conhecidos como Samadhi possam ter várias magnitudes. Partindo dessa premissa, o praticante de meditação atingiria níveis cada vez mais profundos dentro do Yoga de 8 partes, que é o Ashtanga Yoga. E para encerrar, a cada meditação, a cada pranayama, dharana, dhyana, mais elaborados seriam vivenciados, intensificando cada vez mais a prática yogi. Porém, se essa pequena hipótese for confirmada no futuro, não diminuirá a grandiosa contribuição dada por Patanjali. Mais uma vez a gente viu isso. A gente viu que o que é falado, o que foi dito, escrito e que foi experienciado durante muito tempo, a ciência começa agora a tomar posse disso com suas análises, e essas análises com certeza vão contribuir para o nosso profundo entendimento e também para cada vez mais a gente se apreciar esses aspectos científicos que tem a nossa prática, mas não vão diminuir em nenhuma medida os esforços daquela ancestralidade que o yoga nos traz. Em nenhuma forma, em nenhuma medida. Então, a gente está fazendo isso não é para provar que o yoga faz bem, e sim para a gente trazer à baila coisas que são interessantes, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, são sensações que talvez a nossa mente, o nosso intelecto queira saber um pouco mais sobre isso. E é essa a abordagem da ciência do yoga, é essa a abordagem que a gente vai sempre usar quando a gente for praticar yoga, quando a gente for estudar a teoria do yoga com esse tema. Tá certo, meus amigos? Eu agradeço novamente a presença de todos vocês e espero vocês na próxima aula. Muito grato. Namastê.